Olá, bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje vamos falar sobre Hamlet, do dramaturgo inglês William Shakespeare. Eu sou Joelson Matias e silêncio é tudo que resta. Oi, eu sou José Guilherme e hoje veremos que há algo de sujo no reino da Dinamarca. Oi, aqui é Karen. E agir ou não agir? É essa a verdadeira questão. Oi, aqui é Hector, e pedimos vossa audiência e suplicamos clemência. Então, nesse programa vamos ter uma abordagem um pouquinho diferente. Nós não vamos falar sobre toda a história assim, passando por todos os contextos que a história apresenta e nem todas as cenas, pois pressupomos que o ouvinte já leu a peça. Iremos focar aqui, então, nas nossas impressões e nas discussões centrais da obra. É claro que, vez ou outra, vamos pontuar utilizando cenas e atos para que possamos nos guiar pela peça. Antes de começar nosso episódio, gostaria de deixar o convite para vocês seguirem nossas redes sociais. Nossa página lá no Instagram, _Caminho de Guermantes. Lá você vai encontrar vários textos, várias coisas legais, para os links e stories interativos sobre literatura. E também a nossa página /perfil no Medium, lá onde colocamos textos sobre estudos, literatura e hábitos de leitura. O rei Hamlet está morto há cerca de 2 meses. Por causa disso, a Dinamarca encontra-se em estado de alerta, preparando-se para uma possível guerra contra o jovem Fortinbras da Noruega, cujo pai havia sido morto 30 anos antes em um duelo pelo falecido rei Hamlet, que obtivera assim direitos sobre a coroa. A Dinamarca agora é governada pelo rei Cláudio, irmão do rei falecido, que tomara em casamento Gertrudes, sua cunhada e mãe do príncipe Hamlet. O rei Cláudio, temendo o jovem Fortinbras, envia embaixadores à Noruega para contê-lo. Consegue sucesso aparentemente, mas há uma tensão permanente no ar de toda a obra. Com esse resumo que Karen trouxe, já estabelecemos o status quo da narrativa, né? Que seria não tão status quo assim, porque a gente vai ver que já tá meio bagunçado, porque o rei Hamlet está morto. O príncipe Hamlet voltou de seus estudos, né? Na Inglaterra, se não me engano. E quando o príncipe Hamlet volta para sua terra, Dinamarca, ele encontra o seu tio, Cláudio, como o novo rei e casado com sua mãe, Gertrudes. Só que já tem uma questão aí, que a gente já pode ficar pensando agora, já, que é a de que se o pai de Hamlet era o rei, então Hamlet deveria ser o próximo rei na linha de sucessão. Mas não é o caso. Então, vamos ficar bem atentos durante essa narrativa, porque temos muita intriga, muita espionagem, por assim dizer, e muitos casos de família. A peça começa com alguns guardas relatando uma aparição de um fantasma. É legal que fantasma, né? Que a gente anunciou lá no nosso Instagram, que a gente tá no mês do Halloween aqui no Caminho de Guermantes. Então, apesar de não parecer ser, a primeiro momento, Hamlet é também uma história que tem fantasia, até certo momento, assim, um leve horror. Mas não algo que amedronte, exatamente. Vocês vão ver durante a história. Mas enfim, os guardas veem esse fantasma, essa figura misteriosa, assombrosa, que aparece toda meia-noite de todos os dias, e contam para Horácio. Horácio, que é o amigo de Hamlet. Hamlet, ao saber disso, ao saber que também esse fantasma que aparece à meia-noite se parece muito com o pai dele, pois usa também as armaduras que o pai usou em tempos de glória, Hamlet fica curioso para saber mais sobre essa figura. E em certa meia-noite vai checar isso. Eu acho interessante a gente observar também que, mesmo antes desse acontecimento de Hamlet e ter essa conversa e ter esse encontro com o fantasma, já tem de certo modo, um prenúncio do que pode vir a acontecer. Porque Hamlet já não gostava da presença do seu tio, que era o então rei. Eu já tinha certa desconfiança dele. E quando ele vai encontrar o pai dele, a notícia, a informação que ele descobre aumenta ainda mais, reverbera ainda mais dentro dele esse desgosto pelo tio, que aumenta mais e mais, e é o principal assunto da peça, o principal eixo narrativo da peça.
Vale ressaltar que todos os presentes estão vendo o fantasma. Inclusive, foi os Sim, guardas, né? sim. Que se vocês leram lá, os guardas reportaram a Horácio. Horácio era amigo de Hamlet. Horácio contou a Hamlet. Hamlet viu, os guardas viram, Horácio viu. À meia-noite, a figura assombrosa perambulando pelos arredores do castelo. Mas o fato que Zé Guilherme trouxe agora é bastante interessante, porque como o Hamlet filho já estava bem desconfiado, não gostava do tio, achava estranho, até certo modo ele foi traído porque o trono deveria pertencer a ele, já que ele é o filho do rei. Ele já vai assim condicionado a pensar algo quando ele encontra o fantasma. Esse fantasma também vai falar muito sobre a suposta loucura do Hamlet, mas em primeiro momento nós sabemos que todos viram o fantasma. Então, o fantasma é real. Tomaremos assim a princípio. Essa questão do fantasma, já de início a gente sabe que não necessariamente é algo falso, algo fantasioso, porque o próprio Shakespeare usava de figuras sobrenaturais, né, em várias peças. Não era algo assim que era tão comum que aparece em todas as peças, mas sempre tinha ali algum elemento de sobrenaturalidade, indicava algum ser vindo de outros planos, enfim. Então isso não necessariamente é um sinal de que aquilo é falso e de que os guardas estão loucos, enfim. O que pode gerar algum questionamento sobre a sanidade, principalmente de Hamlet, é o fato de todos terem visto, mas só Hamlet ter escutado, num primeiro momento, aquele fato que era importante sobre o rei Cláudio, né? Porque, como a gente sabe, os guardas escutam o fantasma, escutam a voz dele, quando fala para jurar e tal. Que o fato principal que o fantasma quer transmitir, só o Hamlet consegue ouvir. Então isso talvez poderia gerar, sim, alguma discussão sobre a sanidade dele, mas não a figura em si do fantasma. Sim, fica bem nebuloso isso. Até combina com a figura de um fantasma, né? A informação ser bem nebulosa. Mas aí o fantasma conta pra ele que ele é o rei Hamlet, pai de Hamlet, e que ele foi assassinado pelo próprio irmão, ou seja, pelo tio Cláudio, o tio de Hamlet. E ele se diz uma alma atormentada e que precisa de descanso. Ou seja, ele tem que contar para Hamlet quem foi o assassino para que sua alma descanse após a vingança. Sabe o que é? A gente já tinha comentado isso em outro momento. Mas o que é mais interessante nesse ponto e estranho, né? Porque justamente o rei Hamlet, o fantasma, ele diz a todo momento que ele dá a entender, né? Tomando um pano de fundo cristão, católico, de certo modo, que era o pensamento vigente naquela época, que ele está no purgatório. Que ele está no purgatório. Ele diz isso, que está purgando os pecados, está se limpando. Mas ao mesmo tempo, ele vai lá e manda e diz que o filho deve vingá-lo, deve tirar a vida daquele homem. E é uma ideia totalmente contraintuitiva, que a gente já vinha comentando em outros momentos. Porque se fosse o momento de eu estar limpando, pagando os pecados, seja lá o que for, então ele vai lá e pede para o filho vingar com sangue, derramando mais sangue aquilo que está acontecendo. E outra coisa é que em nenhum momento a gente tem 100% da certeza que é verdadeiramente o pai de Hamlet. Porque ninguém diz, ó, vi o rosto dele e é claramente meu pai. São sempre indícios que dão a entender que é o pai dele. É a armadura, é alguma coisa. Então, é muito estranho. É muito nebuloso essa aparição do fantasma. Podia ser o capiroto lá, atentando. É, eu, eu acho que é, eu acho que é o demônio. Mas olha só, isso é legal porque. Isso não é legal, né? Mas isso é interessante porque a narrativa da peça ela é sempre atravessada por fenômenos complexos, por tramas complexas, por cenas complexas. E complexas aqui a gente vai pensar em coisas que são contra-intuitivas, então são. Ou que seguem caminhos contrários. Por isso que tem escolhas, né? A escolha, como o Karen falou agora na introdução, é um fator principal nessa história. É um tema principal na história. A escolha que Hamlet tem que fazer. Só que as escolhas não são tão fáceis. Nem tudo é tão branco e preto. É nas áreas cinzas que o Shakespeare vai desenvolver a sua narrativa.
Pois é engraçado que a veracidade ou não dos fatos narrados pelo fantasma é mais um elemento de dúvida. Porque a gente sabe que a principal dúvida do Hamlet é entre agir ou não agir, é entre executar aquela vingança ou não. Só que ainda há o terceiro elemento ali que é: e se o fantasma não existir? Ele questiona isso mesmo. Um dos versos lá, ele diz mesmo que pode ser uma criatura das trevas vindo me atormentar e fazer eu causar toda essa bagunça, e na verdade ele tá mentindo. Então a figura do fantasma é mais um ponto de dúvida aí. Até pelo fato de ser um fantasma, né? De ser nebuloso, como o Jonas falou. E outra, toda a aura da peça é bastante noturna. Alguém comentou isso, acho que foi o próprio Nasser. A gente tem noite em todos os momentos, assim, é difícil você ver as próprias palavras, não tem um tom colorido, assim, de luz, de dia, não, a coisa é sempre muito tensa. Principalmente porque a peça toda acontece em um momento de tensão, né? Como eu li ali no resuminho, o rei estava com medo do Fortinbras invadir a Dinamarca, então a peça toda acontece nesse ínterim, dessa ameaça de invasão de um reino exterior. Então é muito tensa toda a narrativa. E faz muito sentido, né? Com aquela coisa do gótico, né? Do pagão e do cristão ao mesmo tempo ali, porque eles estão na Dinamarca. Lembrando que eles são. O cristianismo está instaurado na Dinamarca, pelo que dá a entender a história, né? E a gente sabe que em certo momento foi assim mesmo, realmente. E que a história ela tem essa influência aí do bem, mal, do paganismo, do coisa noturna, fantasma, uma coisa que vai influenciar muito a literatura gótica, por assim dizer, né? O amor, né? O amor exacerbado que leva à morte, também é um tema que vai aparecer aí na narrativa. Então temos muitas figuras que são comuns nas histórias góticas. Mas uma coisa é certa, independente da intenção desse fantasma ou da, da identidade dele ser outra ou qualquer coisa do tipo, a mensagem que ele traz é verdadeira. E a gente vai descobrir isso ao longo da peça. Porque realmente o rei Cláudio matou seu irmão. Só que o que a gente está questionando aqui é tudo que está ao redor. Tudo que está ao redor dessa mensagem que ele traz é muito confuso, é muito estranho. Será? Pois é, será? Porque, Será que é realmente verdade o que o Será que é fantasma tá verdade? falando? oxe, Verdade. mas o cara não matou não Matou, mas sei o lá, irmão? É como o que tudo o é tão fantasma tá complexo. dizendo, né? É, pô. Hã? Você vai acreditar no fantasma? O rei Sim, pô, mas confessa isso, pô. ele confessa, pô, quando tá rezando. Mas Sim, aí, pô. o primeiro problema aí pra eu trazer aqui. Ele confessa que não tá rezando. Só que em nenhum momento ele conta o porquê. A gente sabe que tá tendo uma Ele trama matou. política por trás, certo? Se por acaso, se vocês assistiram coisas com política complexa e tal, Game of Thrones da vida, tá tendo toda a trama lá, todo um jogo de poder rolando, de espionagem, não sei o quê, e a gente não sabe, entende? Eu acho que a gente conversou até sobre isso antes, né, da gente começar a gravar, que foi, o Hamlet não pergunta à mãe dele o porquê isso aconteceu. Porque como a gente vai ver lá na frente, a mãe dele sabe que o Cláudio matou o próprio irmão. E mesmo assim ela se casou. O fato pra mim é que continua nebuloso até o final, não fica claro que por que ele fez isso, sabe? Talvez ele tenha outra ótima intenção, das melhores. Ai, que o bicho ficou doido, sei lá, tava fazendo coisa muito errada. Mas não vem ao caso, né? Eu sei que não vem ao caso aqui pra gente fazer um juízo de valor, mas é importante pra saber qual era a intencionalidade do fantasma contar essa história. Porque até o Hamlet, segundo o que a gente lê, conseguir provar que foi realmente ele, a gente não sabe realmente o que tá acontecendo ali. Tendo essa informação, o príncipe Hamlet, ele vai, né, começar a fazer seu jogo. A gente vai falar mais o que ele vai fazer aqui. Só que quando ele vai começar a fazer seu jogo, começar a fazer suas investigações próprias, a gente vai conhecendo alguns personagens do castelo, que são muito importantes. Dois que podemos focar agora é a Ofélia e o Laertes. Filhos de quem? Qual é o nome do pai deles? Polônio. Polônio. Polônio, ele era um conselheiro, digamos assim, do rei. Isso no livro talvez não fique tão claro. Na verdade fica, mas os filmes geralmente conseguem tornar essas excentricidades dos personagens um pouco mais expressivas, né? Então, o caso do Polônio, ele era literalmente um senhor, né, idoso já, muito chato, assim, muito inconveniente, que ele dava palpite sobre tudo, mas era meio bestão, assim, é como se ele achava que tinha algum poder de influência, sendo que na verdade ele não tinha nada, sabe? Ele era meio deixado de lado assim, mas ele se sentia no lugar de alguém
muito importante. De qualquer forma, ele foi importante sim em alguns pontos da peça, e o fato é que Polônio tinha 2 filhos, a Ofélia e o Laertes. Laertes a gente conhece logo no início ele saindo. Ele morava ali com Polônio, normal, só que ele está indo estudar na França. Então a gente conhece ele numa cena de despedida. É isso, gente? Isso. E nessa cena a gente já descobre o ímpeto do Laertes, né? Uma pessoa bem impulsiva, que vai resolver as Isso. coisas, festeiro e tal. Tanto que o próprio Polônio manda alguém para ficar seguindo ele, né? Para saber como é que tá a vida dele lá na França, como é que vai estar sendo. Quem são seus amigos, por onde ele anda, ele tá achando mesmo, tá arrumando confusão. Então a gente já tem aí um personagem um tanto problemático, que vai fazer algum sentido, né? Que essa personalidade vai fazer um sentido narrativo mais na frente. E aí, nessa mesma cena, a gente já conhece a Ofélia também, que é a irmã de Laertes, filha de Polônio. O Laertes aconselha a Ofélia a não se envolver com Hamlet. Aí a gente tem, pela primeira vez, a noção de que Hamlet teria alguma paixonite ali pela Ofélia e que eles teriam trocado cartas, enfim, uma paixão iminente. E aí o Laertes aconselha Ofélia a se afastar de Hamlet. É um conselho muito bonito, até assim, né? É bem longo a mensagem. E ela, sim, ela acata, reconhece a autoridade do irmão e aceita o conselho dele. Também aconselha ele, né? Lá nos seus estudos, cuidado para não ser aquela pessoa que diz a gente se comportar, mas acaba fazendo pior. Então, observe suas ações também. Aí, ok, depois a gente recebe o mesmo conselho vindo do Polônio, falando para Ofélia. O Polônio acaba ouvindo um pedaço da conversa e pergunta o que Laércio estava falando aí com você sobre Hamlet e tal. E Polônio aconselha a Ofélia a não se envolver com ele também. Então aí já no início a gente tem uma noção que Ofélia pode uma pretendente, né? Tem uma paixão aí acontecendo, só que nem Polônio e nem Laércio aconselham essa relação. É válido dizer que Hamlet é filho do rei, né? Falecido rei e sobrinho do rei vigente. E que para uma filha de um conselheiro não iria dar certo esse relacionamento. Porque eles estão em classes diferentes. Então, tanto Laertes como Polônio têm essa visão. Olha só, este rapaz, o Hamlet, ele não quer se casar com você. Ele só quer se divertir com você. E durante a peça temos indícios de que o Hamlet é alguém voluptuoso, um verdadeiro boêmio. Mas é bem isso mesmo, eles estão falando isso, dando esses conselhos, pois eles já desconfiam da natureza do Hamlet, sabe? Eles já ficam assim, esse Hamlet tem uma coisa errada com ele. Tem gente que sugere que é por causa da classe, assim. Porque um príncipe da altura dele não se casaria com alguém como você. Só que isso não faz muito sentido, assim. Até porque lá, como a gente sabe, lá no final, a rainha até fala de Ofélia, né? Eu imaginei que você seria a esposa do meu filho, não sei o quê. Então acho que essa nossa explicação aí faz mais sentido. É por causa do caráter dele mesmo. Eu li alguma coisa ontem de alguém dizendo que é provável que a Ofélia teria sido uma confidente. Porque assim, lembram que tem uma hora que a Ofélia aceita o conselho do pai, ok, não vou mais dar atenção pro Hamlet. E aí ela conta pro Polônio que um dia desses aí, o Hamlet entrou no quarto dela, todo descabelado, pálido, muito triste, se jogando no chão, clamando por alguma coisa, só que sem falar nada. E aí ela até conta que ele saiu de costas, olhando para ela, sem virar o rosto. E aí alguém sugeriu que isso teria sido o momento que ele, desesperado, sem saber o que fazer com aquela informação que ele recebeu do fantasma, teria contado para ela. A Ofélia, então, teria sido a única confidente desse segredo. E aí outra coisa que comprovaria isso. Quando ela entrega flores lá no momento que ela tá morrendo. É muito legal essa parte. Ela entrega flores diferentes para pessoas diferentes. E cada flor dessa tem um significado específico. Inclusive a flor que ela entrega para a rainha significa traição marital, entre outras coisas. Então é como se ela conhecesse a informação. E o que ela decidiu fazer com isso? Ela decidiu não ser. Entende? É como se os dois tivessem o poder da mesma informação, da mesma missão, digamos assim, só que, claro, Hamlet teria que vingar. Mas enquanto Hamlet passa a peça decidida entre ser ou não, Ofélia decide não ser. É como se ela tivesse feito a decisão dela. Ela não é e ela se mata, né? Interessante. Eu tinha visto esse rolê das flores, só que eu tinha pensado assim, devia ser um boato comum aí, sabe? Assim, a gente sabe, mas ninguém fala. Sabe como é que é? Ou até então, eu pensei aí que
as pessoas julgassem e não falassem. Não precisa saber que ela realmente ajudou ou estava escondendo o assassinato. Mas essa traição foi por a mãe de Hamlet, a rainha, não esperar o tempo de luto. Foi assim que eu tenho entendido, mas aí isso é uma interpretação interessante. Parece a relação Raskolnikov e Olha. Sônia. Não sei o que fazer com essa informação, vou contar pra você. Meu bode expiatório. E tendo visto essa informação que Hamlet recebeu do fantasma, eu começa a pensar o que fazer, né? Nesse momento que tem um dos grandes monólogos, né? Ser ou não ser, eis a questão. Em que eu começo a pensar entre várias coisas, o que eu faz, se eu vai fazer o que o suposto pai dele, o fantasma, disse, que é vingar, matar. Mas para isso eu preciso ter certeza, né? E como ele vai ter certeza dessa informação? Eu tenho a ideia de contratar, de conseguir alguns atores e encenar uma peça. E nessa peça eu vai simular os acontecimentos, o assassinato do pai. E vai colocar o rei para assistir a peça. E eu disse: se realmente essa história for verdade, se realmente esse homem matou meu pai, quando eu vi a cena do assassinato, quando eu vi o crime que ele cometeu sendo encenado na frente dele, ele vai reagir de alguma forma. Ele vai mudar. Alguma coisa nele vai mudar. E é o que ele faz. Ele consegue alguns atores e vai ensinar essa peça simulando o assassinato do pai. Interessante que a hora que os atores estão lá no castelo, eles se hospedam lá, né? De um dia pro outro. E aí ele começa a ensiná-los a como atuar, né? Ele, assim, todo prepotente, assim, ele sobe no palco e olha, não faça isso, faça desse jeito. Assim, como se ele fosse o mestre em agir, né? Ele faz tudo com tanta maestria, assim, querendo ensinar, sendo que a peça toda do livro, assim, né? Hamlet inteiro é justamente uma peça sobre alguém que não age. Como se existisse um paralelo entre aquilo que ele pensa ser e aquilo que ele é no mundo, né? Ou, nesse caso, não é. E ele fala: olha, não sejam tão exagerados, mas também não sejam mornos. Aí tem que atuar na justa medida, como se eu fosse realmente o diretor daquela Isso. peça. Salvo engano, quem está presente na peça assistindo é eu, Horácio, a rainha, o rei e Ofélia, não é? Ou tem mais algum personagem? Ah, eu entendi que tinha um castelo inteiro lá, pô, Tipo, bastante tava todo gente. mundo assistindo, pelo jeito. É claro que Uma na festa, peça inclusive. encenada não aparecia todo mundo, né? Mas o contexto é de Sim, uma sim. festa tipo, de salão e tal, com jantar, Uhum. Ah, comida. sim. Eu e Real é como se fosse na aula especial de onde eles estão assistindo, tá esse pessoal. Sim. Inclusive aí a gente Entendi, tem que falar um entendi. pouquinho sobre como é Hamlet, né? Hamlet, ele é aparentemente um intelectual. Ele veio de uma boa escola, ele só voltou por causa da morte do pai, ele estuda, é um homem de reflexão, cético em alguns pontos, em outros não. Mais uma vez a complexidade de Hamlet aí, né? E eu vim aqui hoje para falar mal de Hamlet, então eu queria voltar a isso aqui. Pode ser, é claro que muitas coisas que a gente vai falar aqui, às vezes o texto não deixa tão claro, pois é uma peça complexa. Mas pode ser que tenha tido aquele espírito, sabe? Ah, o príncipe tá dirigindo uma peça, sabe? Aquela coisa de, olha só, a peça que o príncipe dirigiu aqui, ele que trouxe, tal, tal. Inclusive tem até um diálogo que fala sobre isso, né? Com a mãe falando, eu que fiz isso aqui. Então talvez tenha isso também dentro desse contexto, desse baile é, glorioso, baile de gente rica e tal. Ele bota o Horácio pra observar com ele, né? O Horácio é outro É, que sabe de tudo, é o melhor, o único amigo que parece, né? O companheiro ali de Hamlet. agora sim, caindo nisso aqui. A moral de Hamlet é foda, pô. Não tem como entender, tá ligado? Porque ele tem aquela coisa da fé e tal. Ele é cristão, pelo jeito, também. Ele acredita na vida pós-morte, tanto que ele acredita no fantasma. Ele acredita na salvação. E a gente vai ver isso mais à frente. Só que o que ele vai fazendo, a gente vai falar aqui, não parece ações de uma pessoa que segue uma conduta moral. Inclusive, fazer todo esse teatro todo, né? Que supostamente ele tá se fazendo louco, a gente precisa falar isso, né? Ele supostamente tá se fazendo louco. Todo esse teatro que ele fez até agora não parece uma coisa, né, de uma pessoa que segue um código de conduta tão certinho assim.
Mas enfim, vamos voltar aqui pra cena. Caramba, Você tá man. se Eu fazendo não de louco. concordo, não. Eu não concordo, não. Porque Hamlet realmente é desse jeito que você descreveu, mas olhe para você mesmo, olhe para mim. Cada um olhe para dentro de si e observe que nem sempre aquilo que nós professamos, aquilo que nós temos, se reflete integralmente na vida prática que a gente leva. Certo, mas é Hamlet é um reflexo planejado. Não, disso. mas é diferente, é planejado, é premeditado, não é a mesma coisa. Mesmo que você tenha um ideal e pratique outro, você sabe que o que você está fazendo deu errado. E normalmente você não premedita o que você faz de errado no dia a Não, dia. não, galera. Eu tenho certeza que a maior parte dos bandidos do Brasil, antes de dormir, eles vão rezar. Mesmo com a moral toda torta deles, antes de dormir, eles vão lá pedir a proteção do Papai do Céu. Aí você tá baseado em nada aí. Baseado em nada, não, Não. isso é óbvio, pô. Você tá imaginando que ele tem que ter uma conduta perfeitamente casando com Não, não, o não, não que tô ele dizendo isso não. professa. Tô Mas, dizendo que é complexa assim como toda a peça é. e Hamlet é complexo como todo ser humano é. Não, ela é um pouquinho mais complexo que os outros. Vamos chegar nessa ponta. O Hamlet ficou em dúvida, né? Toda aquela coisa do ser ou não ser. E ele começa a premeditar uma certa loucura. Ele vai se fingir de louco, isso é dito dentro da peça. Não sei exatamente onde, alguém lembra aí. Mas ele dito isso dentro da peça que ele vai se fingir para que as pessoas não notem muito o que ele está planejando fazer. Ele vai fazer essa peça, como a gente tá falando até agora, né? Ele vai desenvolver a peça, vai escrever o roteiro, vai dirigir assim, entre aspas, mostrar todo o seu talento e performance de atuação, que aparentemente ele está usando também para enganar os demais integrantes da corte ali. E ele, Horácio, estando de olho no rei e na rainha, eles percebem que o rei e a rainha ficaram mexidos assim, né? Na cena que é reproduzida a morte do pai, na peça interna, o rei fica meio mexido e vai embora. A rainha também vai pro seu quarto. Aí Hamlet pega e fala, deve ter sido ele mesmo. Se bem que até então não provou nada. Porque quem me garante que, na verdade, o tio não falou assim, vou embora aqui porque coitado do meu sobrinho, ele acha que eu matei, ou ficou chateado. Nada garante. Mas e a oração dele? Calma, eu cheguei Admitindo o nessa aí, crime. calma. Ele saiu. Então, eu quero saber como é que é essa oração. Tenho que achar aqui. Meu crime já não tem perdão no céu. Está marcado pelo estigma da maldição divina, como foi o do primeiro fratricida. A Man, gente sabe que o primeiro fratricida foi Caim, certo? Matou o irmão Abel. Apesar de todos os meus desejos, não posso orar. Pareço um homem de duas ocupações que reclamam e que, não sabendo por qual optar, não escolhe nenhuma. Ele fala que se sobre esta minha mão maldita se formasse uma crosta de sangue mais espessa que a própria mão, não teria o céu bastante misericórdia para que a onda da sua graça a purificasse e a tornasse branca como a neve. Essa cena aí do teatro, a gente vê o Hamlet observando a rainha e o rei, Horácio observando a rainha e o rei, e Ofélia observando Hamlet e a rainha e o rei, assim, seguindo o olhar de Hamlet. É uma cena que representa mais ou menos o que acontece durante a peça inteira e também na Dinamarca em si. É como se esse fosse uma marca do povo. Porque, veja, a gente começa a peça com os guardas de uma torre observando. Todo o resto das cenas sempre tem algo disso de observar. Quando o Polônio sugere que o Hamlet está apaixonado pela Ofélia e por isso ele está louco, o Polônio fala, vamos nos esconder atrás das tapeçarias e vamos observá-los agindo para ver se a gente consegue. Então, tem uma certa espionagem que permeia toda a peça. Tem sempre alguém observando, sempre alguém espionando. Isso contribui muito para o motivo do Hamlet não querer praticar nada, porque parece sempre que ele está sujeito a um olhar de alguém e ele tem Sim. medo de agir, não por um motivo assim, de honra, de moral, coitado, não, mas porque tem alguém observando ele, inclusive o próprio Deus. E tem até uma parte que ele fala, quando ele cogita o suicídio, ele diz, se Deus não tivesse condenado essa prática. Então, tipo assim, ele está sempre sujeito à aprovação, ao julgamento de alguém externo. Isso se reflete também na própria sociedade. Tem sempre um observando o outro. Aí você não tá me ajudando, cara. Você tá botando psicanálise no meio aí, pô. Vou ter que botar, pô. Foda.
Eu não citei psicanálise nenhuma. Mas você aqui. falou diretamente, psicanálise aí. Nega Freud e tudo, pô. Não. Bom, daí o rei fica muito encolerizado por tudo aquilo que acontece. Aí fica lógico pra gente que ele sente alguma culpa, sim. Até porque ele faz um alvoroço, manda todo mundo embora, ele vai pros aposentos dele. E aí é um caos mesmo que acontece ali. Não é nada discreto, assim. Todo mundo Sim. percebe alguma coisa de estranho e todo Um mini mundo escândalo, culpa né? Hamlet por aquele escândalo. Exato, é um escândalo. E aí a rainha vai para um lado, chorando, vai atrás do rei tentar consolar, alguma coisa assim, e o rei está encolerizado. O Hamlet fica até satisfeito com tudo aquilo lá, sai até batendo papo com o Horácio e tal. E aí o Polônio logo chega para ele, Senhor, o rei está te chamando. Não, a rainha está te chamando, né? Sim, a rainha tá lhe chamando. Ai, Aí, nessa cena é legal, né? Porque o Hamlet tá olhando pro céu e fala, ó, tá vendo aquela nuvem ali? Não Ai, parece meu Deus. um... Não parece um camelo? Aí fala, perfeitamente um camelo, é verdade. Aí, não. E o Parece uma Polônio. baleia. Ele e o Polônio comentando. Ele é Polônio. Aí fala, não. Aí Hamlet volta, não, eu acho que parece uma baleia. Polônio responde, é exatamente uma baleia. Aí passa aquele tempinho de silêncio, né? Mas que imaginei, é claro que na peça é diferente. Depende da interpretação. E Hamlet fala, eu vou lá ver minha mãe. ou seja, uma conversa de doido mesmo. Uma conversa de doido Ou de gente mesmo. mimada, né? Ou de gente Ou mimada que o o Polônio Hamlet tá passando a fazendo mão na ele de cabeça. doido. Ou o Hamlet também tá atuando. Tá certo. Vamos considerar isso. Várias É, possibilidades. A única coisa que a gente tem que concordar é que não é uma conversa comum naquela situação. São umas 8 linhas de diálogo desse tipo, totalmente sem noção. Mas uma coisa que a gente pode ressaltar também é que antes, eu acho que é antes, né? Antes de Polônio ir falar com Hamlet, avisando que a mãe dele quer conversar, o rei já está no seu quarto, já está nos seus aposentos, e falou com Polônio que quer que ele escute a conversa que Hamlet vai ter com a mãe. Quer que eu esteja lá de tocar e escutando o que Hamlet vai falar. Então, antes de Hamlet ir diretamente até sua mãe, ele passa e vê nos seus aposentos o rei rezando. Nessa oração do rei, a gente tem noção de muitas coisas. Muito interessante essa parte. Primeiro, nós vemos que sim, o rei cometeu esse crime. E ele está falando com Deus, ele está rezando consigo mesmo e dizendo: Meu Deus, eu cometi esse crime, mas o que é que eu vou fazer agora? Será que eu posso realmente me arrepender se eu continuar com os frutos desse crime que eu cometi? Que eu começo a falar, rezando, tentando encontrar alguma forma. A gente viu que aquela cena da peça realmente, de algum modo, tocou ele, tocou o seu coração. E outra coisa que é muito interessante é que Hamlet aparece nessa cena e quando ele vê o rei em oração, ele pensa realmente em matar o rei. Só que a justificativa que ele dá para não matar o rei naquele momento é porque o rei justamente está orando, está rezando. E, segundo Hamlet, se eu matasse o rei naquele momento, eu estava totalmente Isso. propenso ao arrependimento. E, estando arrependido, eu poderia alcançar o céu. Eu poderia Diferente do alcançar pai a dele, né? salvação. Que o pai dele morreu na E cama. diferente. Não, não, Exato. não teve tempo pra conversar, não teve tempo pra receber a extrema unção. E ele diz isso claramente. Eu disse: meu pai morreu, está pagando os pecados, está sofrendo, porque a gente tem a ideia, segundo o fantasma, dá totalmente a entender que ele está no purgatório. Então ele está no estágio de purificação. E eu vou matar esse cara para eu ir para o céu. Então eu não vou fazer isso. Eu vou esperar Beleza. o momento correto para matar ele quando ele tiver acabado de cometer um pecado, acabado de cometer uma falta, para que eu possa, além de ser morto aqui, além de sofrimento nessa terra, também ter a danação eterna, ser levado ao inferno. Isso, claro, é a justificativa que ele dá, né? Ele pode estar É que a gente vê mentindo ali. para si mesmo, a gente pode pensar outras coisas. Mas eu quero levantar até outras questões aqui agora. Ele acredita naquilo, né? Certo. Ele não matou porque ele acredita naquilo. Então, a hesitação dele nessa cena é o quê? O cara tá rezando, pode ir pro céu, então não vou matar agora. Show de bola. Só que se a hesitação dele foi só essa, por que antes ele ficou no ser ou não ser? É uma questão genuína aqui. A gente pode debater até chegar a uma conclusão. Por que ele hesitou também antes de planejar tudo, sabe? A hesitação dele, é claro, ele justifica naquela hora com a oração. Mas percebemos que a hesitação dele já vem de algum tempo.
há uma hesitação aí de dar uma longa trajetória. Ele tá lá desconfiando, não faz nada, não bota ninguém na parede, não pergunta nada. Já tava chateado. O fantasma fala com ele não confia, hesita, né? O fantasma pode ser um demônio. Você não tava sempre tem uma justificativa? Não, o fantasma tá mentindo, pô, pode ser um demônio. Não. Agora, ó, tá rezando. Não, agora não, pô, não dá certo agora não. É. Aí agora, pode até cortar, vocês vão ter que voltar forçando. Pode até cortar isso aqui se eu estiver forçando. O fantasma poderia estar mentindo? Tipo assim, aquela cena poderia ser na cabeça dele? Podia. Não pode, porque o rei acabou de confessar, meu irmão. E por que a cena do rei também não pode ser na cabeça de Hamlet? Ah, daí tá forçando. Não, daí tá então. Você tá Porque a forçando gente demais, vê Jorge. pelos olhos Não, do não, narrador. calma. Então, Não, tudo tá é certo. falso. Então a gente tá vendo a peça na cabeça de Hamlet. A gente tá Não, vendo tudo na cabeça de Hamlet. Não, mas a minha questão é a seguinte. Ou a gente vai chegar, ou a gente vai resolver um problema ou outro. Então é o seguinte, se isso é verdade, porque a gente tá vendo ele falando, então o fantasma é verdade e pronto, não é porque ninguém ouviu. Tipo, a gente não poderia, nem deveria ter desconfiado do Hamlet. Não falou em peça? E agora? Como? Não peguei seu raciocínio. O Hamlet, o fantasma falou pro Hamlet na peça, o diálogo dele tá lá, não tá lá? Aham. E por que a gente deveria desconfiar se o diálogo tá lá? Desconfiar do quê? Não tem que desconfiar, não. Isso seria um bom argumento se a gente dissesse que Hamlet não tava fingindo coisa nenhuma, mas que ele tava louco de verdade. Então a gente iria pra uma das justificativas e ele ouviu coisa do fantasma falando. Certo, Então só que a pronto, gente... se o fantasma falou a verdade, então Hamlet Então isso ouviu também é a verdade. então ele não está louco. É verdade. Se aquele fantasma falou na peça, a gente sabe que por ele ter falado em peça e o diálogo dele está lá, e ele não tá louco, que agora o confirmou, então tudo que falou foi verdade. Tanto o Cláudio falou, foi uma realidade, o Hamlet ouviu o Cláudio falar, e o fantasma também foi uma realidade, porque tudo isso foi dito em peça. Porque vocês falaram, eu estou forçando porque eu não estou acreditando que o Hamlet ouviu isso, certo? Só que a gente ouviu o fantasma falar com o Hamlet, e mesmo assim não confiou. A gente só confiou por quê? Porque os outros caras também viram o fantasma. Ou seja, na linha de raciocínio que vocês me deram agora, se ninguém tivesse visto o fantasma e Hamlet tivesse visto o fantasma e ouvido o fantasma falar, a gente teria que confiar também. Porque tá na peça, tá lá escrito. Não é isso? Não. Por que não? Vamos imaginar, na minha visão, vamos imaginar que em uma cena ninguém tivesse mais ninguém, Horácio, nem guarda, nem ninguém. Só Hamlet e do nada aparecesse esse fantasma, nós poderíamos imaginar que é uma alucinação dele, alguma coisa. A questão do fantasma ser real é porque existem outras testemunhas, existem outras pessoas. Tá na peça, porque poderia ser, vamos dizer, olha, é o que a gente escutou o fantasma dizendo para Hamlet. O que confirma que existe um fantasma, independente do que ele seja, o demônio, sei lá o que é porque outras pessoas viram. Que existe Certo, esse relato. mas as outras pessoas não esse ouviram. testemunho das Tanto que a pessoas. gente discordou Não no começo. ouviram. Ele falou assim, pode ser mentira. Porque eles não ouviram. Esse é o ponto de discordância. Não ouviram, mas e aí a mensagem, mas é uma justificativa plausível, a mensagem que ele tinha era só para Hamlet. E mesmo assim, então é um fantasma mudo, não... O meu ponto é o seguinte, se vocês estão falando que se o que tá falado na peça é verdade, tem que ser verdade, não tô nem dizendo que o Cláudio mentiu, não. Eu só queria levantar esse ponto. Se o que tá dito assim, escrito na peça é verdade, então quer dizer que o Cláudio também, se o Cláudio falou que é verdade, então o fantasma também é verdade, pronto. Por quê? Alguém tá com o Hamlet vendo o Cláudio? Pode O ter, quê? não sei. Alguém tá com o Hamlet vendo o Cláudio rezar? Provavelmente tem alguém espionando. Se fosse uma peça em primeira pessoa, visão do Hamlet, aí é uma coisa. Mas a gente Mas não existe toma... peça em primeira pessoa, não. É o que eu tô dizendo. A gente toma a ideia de que a gente é observador externo e quando Cláudio fala aquilo da boca dele, realmente aquilo aconteceu. Beleza. É o relato do fantasma confirmado pela fala de Cláudio. Certo. Mas a minha questão é, se isso é verdade, porque ele falou em peça, então tudo que ele tem em peça é verdade, não é isso? Então não tem como ter nenhuma mentira em peça. É isso que você tá dizendo. Não, Galado, meu Deus do céu, você não tá... Oxi, o fato é o que tá escrito. A gente viu o rei confessar o crime dele. Pronto, e acabou. A questão é, Certo. vamos lá, se Cláudio tá mentindo, a gente toma... É porque é mais plausível isso, Jô, é isso que a gente tá querendo dizer. Porque se Cláudio tá mentindo, não, na verdade, o relato de Cláudio é Tá confirmado... batendo com o do pelo fantasma. que O diz relato do fantasma Aham. bate com o de Cláudio, no caso. Vamos Esse tá dizer, e se os dois falassem coisas diferentes, era óbvio que alguém tava mentindo. Só que aí a gente vê, o fantasma chega com uma mensagem. E depois o cara que
o suposto assassino vai lá e diz: eu cometi o assassinato. Certo. Então, aquela mensagem é verdadeira. Entendi, faz sentido. Só que vocês percebam que o que eu estou falando aqui é como a gente descobre o que é verdade ou não na peça pelos diálogos. Vocês entenderam o que eu falei sobre isso? Foi o seguinte, vocês Sim, falaram eu que percebi. o fantasma só Claro. Vou falar assim, realmente, se ele estiver sozinho, a gente tem que imaginar que se um fantasma aparecer, é loucura da cabeça dele. Mas Pode ser. pode ser loucura da cabeça dele, né? Aí só que a gente tem os caras pra confirmar. Só que se a gente desconfiou que ele podia ser isso também, podia ser uma loucura da cabeça dele, a gente poderia também desconfiar que Cláudio também não falou aquilo e Hamlet não ouviu aquilo. E Hamlet inventou aquilo na cabeça dele. Até porque Hamlet também estava sozinho. Só que só que você falou, Cláudio é uma pessoa de verdade, né? Então é mais plausível que Cláudio tenha falado isso do que um fantasma aparecer. Concordo. Só que eu quero saber, narrativamente, como a gente sabe o que é verdade e o que não é? Se é a comprovação de outra pessoa, se é ou um terceiro falando, ele tá vendo aí, ó. Se é Horácio ouvindo também isso aí, se essa seria a nossa comprovação, e não temos essa comprovação nessa cena. Aí é a questão do teatro, né? Não tem um narrador Pois que vai é. nos dizer as coisas. Não vai. A gente sempre vai ficar isso. A gente tem essa presunção de veracidade das falas, mas a gente vai confrontando isso com os dados que a própria peça nos dá para poder ter uma conclusão ou outra sobre um fato ou outro. Pois é. Mas isso aí vai ser cortado porque a gente falou de maneira bem bagunçada. Mas o que eu quero deixar aqui é sobre o porquê ele tá hesitando tanto. Retomando o que eu tava falando antes. A gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. Quais são os motivos por que Hamlet tá hesitando tanto em terminar esse trabalho? Porque antes, né? Se ele sabia que era realmente o tio, por que antes ele tava do ser ou não ser? Por que se matar e não fazer? Já que é o justo. Não que eu tô dizendo que ele fosse se matar. Se bem que eu acho que ele iria. Parece ser uma probabilidade sim pra ele. Só que, porque isso passou pela cabeça dele, né? Sendo que a coisa é tão exata, tão verídica. Mas aí, termina essa cena, né? A gente vai pra próxima cena, que também tem um Hamlet. Lembrando que o Cláudio, o rei Cláudio, mandou o Polônio ir para outra sala, espionar a conversa entre Hamlet e a mãe. Ao chegar dentro da sala, o Polônio tá conversando com a mãe, o Polônio se esconde por detrás de uma cortina, né, da tapeçaria lá, e fica ouvindo a conversa, né? E o Hamlet começa a gritar com a mãe dele, começa a pôr pra fora tudo aquilo que ele sentia. Mas, antes da briga, né, se consolidar, se desenvolver e começar essa discussão, e que tudo fosse posto na mesa, tudo que estava em jogo fosse posto na mesa naquele momento, o Hamlet percebe uma movimentação por detrás da cortina, e nesse momento, incrivelmente, Hamlet não hesita. Puxa a espada e mata a pessoa que estava por trás. E quando o corpo cai, é o corpo de Polônio. É até engraçado a gente perceber esse tipo de coisa, porque Hamlet, como a pessoa que faz a coisa errada na hora errada, porque é certo, ele nunca encontra razões ou hora certa pra fazer. É um descompasso, a peça toda tem um descompasso. Ele só age na hora errada. Aliás, essa hora que ele mata o Polônio, ele chega a cogitar que era o Cláudio, né? Não é o rei. Se tivesse o Cláudio ali atrás da porta, ele teria matado. Eu até fala alguma coisa como: será que é um rato? Será que é alguma coisa? Só que é muito. A cena que ele mostra toda a indiferença dele. Inclusive, nós temos isso, né? Um rato, como assim? Um cara atrás da cortina, um rato. Não entendi. Talvez seja uma expressão, né? Tipo... Isso, pode ter sido até meio pejorativo assim mesmo, né? Tipo... Uhum. E então, sobre essa indiferença aí, é até o que eu ia citar quando você estava comentando sobre por que dele hesitar tanto. Porque a gente tende a pensar assim, bom, ele tá hesitando entre agir ou não agir. Agir e ser um assassino ou não agir e ser um covarde. Só que aí quando a gente vai agir e ser um assassino, não sei se é impressão minha, mas não parece ter uma preocupação tão grande assim com a morte em si. Com matar e ferir a vida, sabe? Como se ele temesse pelo outro, pela vida do outro, por cometer esse assassinato. Não parece uma preocupação tão grande assim com essa moral, com esse valor moral que o crime teria. E aí, uma das coisas que comprova isso é esse momento aí, que ele simplesmente apunhala alguém ali sem saber nem quem é, e assim, não parece se preocupar muito. Polônio, que pena. Ok, ele chega a se arrepender muito pouco, mas tipo assim, dadas as devidas proporções, se ele tivesse um arrependimento real ali naquele momento, seria um arrependimento bastante dramático, né? Como ele é dramático em tantas outras coisas, e uma questão dessa aí, ele não parece expressar tanta coisa, nem aí, e nem na morte de Ofélia lá na frente, né?
Então esse é um dos Exatamente. Primeiro pontos de que me tudo faz que questionar esse juízo moral dele. É, Provavelmente muito essa engraçado. conduta, né, que ele segue aí, supostamente. Sim. Primeiro de tudo que eu ainda continuo conversando com a mãe e o corpo lá estendido, morto, e, Uhum. e a Ele até conversa brinca com continua. os guardas depois. Ah, depois vocês vão reconhecer pelo cheiro, né? Ah, ele pergunta onde é que tá. Aí ele fala assim, eu escondi aí, mas não se preocupa não que vocês vão achar. Nossa, Aí a primeira morte já da peça. pois é, primeira de muitas. Tava falando que não faz sentido pra mim nenhum esse código de conduta aí. Esse código de conduta aí do Hamlet de que, não vamos matar porque é pecado. Se Deus. E vai lá e mata o cara que tá nem aí. Não vou matar aqui na frente do. Não vou matar porque ele tá rezando. Quero que ele vá pro inferno, porque ele no inferno, acredita em fantasma, acredita em salvação. Por isso também não vou matar, mas eu vou matar aqui na cara dura aqui, no pessoal aqui, né? Matar sem saber nem Então por quem que é. que ele não pode? Então por que que ele não quer matar? Então, pois essa, eu acho que a maior questão da peça é essa. Por Uhum. que o não ser eu não sei? Por que ele agir e não agir? Pra mim não está tão claro assim, não. Mas olha só, eu fico pensando, vai parecer nada a ver, né? Mas em Vingadores, como é que é? Esqueci o nome do penúltimo, antes de Ultimato. Guerra Guerra Infinita. Infinita. O Guerra Infinita, exato. No Guerra Infinita, Visão tá lá em Wakanda. Pensa lá, Visão tá lá em Wakanda. Aí poderia entregar o Visão, porque Thanos queria a Joia da Alma. O que foi que o Capitão disse? Não Não negociamos não negociamos vidas. É. Mas, em contrapartida, nós sabemos que uma batalha que se travasse com Thanos ia morrer mais gente do que se entregasse Visão. Claro, isso é um pensamento utilitarista. Certo, Mas o que a gente tem que ver é o seguinte. Eu tá pensando mais focado em Cláudio, porque Cláudio é a missão. É algo mais focado. A visão do outro, ele tá nem aí, ele é indiferente totalmente à visão do outro. Só que a Cláudio, a partir daquele momento, tem um peso maior pra ele, tá entendendo? Não só o Cláudio, mas o próprio rei. Como se a importância ali fosse a vingança, necessariamente. Aham, Matar seria vingar o pai, não necessariamente assassinar, não por ele, mas pelo pai, sabe? isso aí. E, tipo, eu tô dizendo isso não podem ser corretas todas essas interpretações. A gente pode ter todas essas visões do texto, mas pode sim ser uma possibilidade o fato dele realmente ser indiferente à vida, mas o fato de Cláudio ter sido o assassino do pai causou nele essa responsabilidade e ele começou a valorar a vida de Cláudio de uma forma diferente que valoraria as outras, tá entendendo? Pra Beleza, só ele, a que no missão é essa. comportamento dele, a gente já vê isso antes. Não é uma coisa que aconteceu quando ele descobriu isso. Porque a gente já tem falando, já tem dizendo na peça que as pessoas já desconfiavam do jeito meio estranho do Hamlet. As pessoas já achavam estranho como ele tratava as mulheres. E a gente vê como é que ele trata a Ofélia. Eu entendi o que você falou, só que mesmo assim, esse comportamento dele de dizer que tá seguindo um código moral e não ser tão real assim na prática, já tá comum. Não é uma coisa de só por causa do Cláudio, não. Então, depois disso, depois de eu ter matado, o que já você ia falar? Não, você vai falar que depois que o Paulo não morre, continua a conversa, né? Eles não estão nem aí, né? Pro corpo dele, a conversa continua. E o Hamlet coloca tudo pra fora dessa questão do pai ter morrido e tal, de como o pai dele era herói, de como ele amava o pai dele, e que é inaceitável a mãe ter feito uma coisa dessa, uma traição. Nota-se que em nenhum momento ele dá espaço pra mãe dele falar, né? A mãe dele, a gente não sabe por que tudo aconteceu, porque por mais que tudo seja verdade, deve haver motivos, né, pra isso ter acontecido. Não tô dizendo que não poderia ser, tipo, poderia ser só que o Cláudio é do mal e pronto, e queria o reino, né? Mas talvez tenha histórias que a gente não vai saber e acaba a história sem a gente saber o porquê. Intrigas que estão por trás aí, e que podem ter muito mais tempo por trás, que nunca vamos descobrir. E a gente não descobre nesse diálogo, já que o Hamlet não permite que isso aconteça. Mas aí chama a atenção pra uma cena que eu achei muito estranha. Inclusive, eu tô achando. Tem muitas cenas estranhas do Hamlet. Que eu não consigo entender como isso bate com alguns comportamentos extremamente contrários, porque a incoerência é comum, né? O ser humano é complexo, como o Zé Guilherme trouxe atrás. Só que a incoerência de Hamlet é demais, é demais.
E que o Hamlet começa a falar com um certo nojo do relacionamento deles. Ele fica pegando você, tocando em você, não sei o quê. E ele fala isso de uma maneira tão lasciva que eu, particularmente, achei muito estranho. Por mais que não precise de nenhuma interpretação freudiana, edípica, aí não. Tipo, é estranho de qualquer forma. Você não falaria assim com sua mãe. Depois é. E assim, aí você fala, é da época, só que na verdade tem a cena lá na peça que o Hamlet pede pra deitar nos joelhos da Ofélia, né? Ofélia. E na minha tradução, ele fala tipo assim, eu posso entrar entre suas pernas? Aí ela fala tipo assim, oi? Não fala isso, não, mas tipo, como assim, senhor? Sim. No filme também isso acontece. Ele faz um trocadilho ali, ela acha estranho. Também acharam estranho, coisa estranha, bizarra. Certeza. Na frente do rei e da rainha. Pois é. Isso aí é um ponto que já dá pra gente entender por que Laerte nem Polônio queria que Ofélia tivesse uma relação com Hamlet. Esse é mais um ponto. Porque parece justamente ser esse cara... como eu poderia dizer? Rei burguês safado. Pensa aí, Gelson, uma palavra. Detentor dos modos de introdução. Barrão lascivo, promíscuo. Promíscuo. Exato. Esse cara promíscuo, esse cara lascivo que você, ou que um pai nem um irmão poderia indicar pra sua filha como um bom Se o cara fala desse jeito com a mãe, pô, vai falar com a mulher que não tem nada a ver, que é da classe abaixo como, pô. Exato. Não era um bom partido. Agora aí, a gente tava conversando sobre isso, mais uma vez eu tô questionando, não estou afirmando nada. Karen falou assim, não, é porque, corrija se eu estou errado, né, Karen? Você me falou assim ontem, quando a gente tava conversando sobre Hamlet, que o Hamlet não ligou, porque, tipo, na hora que eles estavam discutindo, ele tava botando só tudo pra fora mesmo e tal, ele tava só colocando tudo aquilo lá, falando sobre o respeito do pai, que tinha nojo da mãe, pá. Só que se ele é um cara tão planejador, tão atuador, né, tão controlador e tal, consegue ser frio, consegue fingir algumas coisas na frente do rei, consegue entender que tem alguém observando ele e muda seu comportamento, por que ele não tentou manipular a mãe dele pra conseguir algo mais? Por que ele não se segurou ali? Se ele tem toda essa frieza, sua atuação, por que ele não conseguiu controlar naquele momento? É parte da vingança final dele, né? Se ele estivesse planejando uma coisa, ele deveria estar planejando a resolução final desse conflito. E a mãe era a parte principal desse conflito. É matar o Cláudio e convencer... Porque ele estava quase matando a mãe também, né? Ele só não matou porque o fantasma deixou muito claro que deveria poupar a vida dela. Mas fazer ela morrer do próprio veneno, digamos assim. E isso acontece, né? Literalmente depois, mais ou menos. Mas enfim, o fantasma lá, quando fala pra ele, manda ele não matar a mãe, mas deixar que ela se remoa, entendeu? Por dentro, assim, pensando na vida. Então ele precisa, de alguma forma, fazê-la enxergar essas verdades, jogar na cara dela mesmo, que ela, olhando pra dentro de si, ela sinta asco de si mesma e sofra por causa disso, entendeu? E ele tem tanto remorso da mãe, que até na peça que ele criou, que ele botou lá pra ser encenada, ele coloca um personagem no lugar da mãe que justamente faz promessas ao rei Hamlet, ao rei antigo, dizendo que se eu morrer nunca vai se casar de novo, que é tal. Aí depois ele fala em tom de ironia com o pessoal que está assistindo a peça e diz, mas às vezes as pessoas descumprem o que prometem, né? Ele estava com muito remorso da mãe. De algum modo, eu não queria de jeito nenhum que ela se casasse depois do pai. O pai era uma figura intocável para ele, nesse sentido. Talvez isso seja tudo uma preocupação social no filme. Até agora a gente já entendeu que Hamlet tem muito apreço pela autoimagem dele, que ele não olha pra ninguém além de si mesmo. E talvez, isso é lógico, o incesto naquela época tinha um peso muito grande. E hoje em dia é estranho você dizer que uma mulher casou-se com um cunhado menos de um mês depois do marido morrer. Isso já é estranho. Agora imagina naquela época, entende? Então isso socialmente era visto com muito maus olhos. Deveria correr muitos boatos ali por ali. Pois tenha contribuído para essa raiva dele. Caralho, o cara fez tudinho por causa da imagem. Quer saber? Aí depois... pra mim faz muito sentido. Eu não nego que é estranho o que ele fez, entendeu? A forma como ele falou. Mas já deu pra ver que faz parte dele. A forma como ele destratou a Ofélia da peça toda, já deu pra entender que ele não é flor que se cheire, né? Mas assim, há alguma justificativa, sim, pra esse nojo, pra essa raiva que ele sente. Engraçado que nessa cena parece o fantasma, tava falando, e que o fantasma aí, ele burla algumas regras já estabelecidas na peça. Que é que ele aparece lá de fora de meia-noite.
Aí não sabe nem a hora, né? Pode ser meia-noite. Só que ele está ali no castelo. Está ali no quarto, vendo a cena, e é tanto que ele que fala que não deve matar a própria mãe ali naquele momento. Se não me engano, é isso. E, enfim, aí a gente já tá, deslocou já. Tipo, as regras estabelecidas narrativamente pro fantasma aparecer já não pertencem mais. Isso é uma coisa. A outra é a seguinte: o Hamlet fala, você não está ouvindo ele? Aí ela fala, ouvindo quem? Ou ela fala, você tá falando com quem? Então, o fantasma que o Hamlet escuta e vê, não é o mesmo fantasma que a mãe dele escuta e vê, porque ela não vê nenhum fantasma. Então, ou nessa cena, tem que ter um doido nessa cena, pelo menos alguém tá mentindo aí nessa história. Ou ela está vendo fantasma e está mentindo, ou o Hamlet não tá vendo nada, não existe nada, é tudo na cabeça dele. Ou pode Alguém tem que estar sendo existir filmado. e ela não tá vendo e eu tá vendo. Por algum motivo o espectro não se tornou visível à mãe dele. Isso não me parece plausível, assim como a maioria dos comportamentos do Hamlet. Mas Rodson tá questionando a peça toda também. Se fosse tão simples de interpretar, não tem discussão. Ó, eu vi em algum lugar que a figura do fantasma, ela só aparece para aquelas pessoas que estão diretamente incumbidas da missão que o fantasma propõe. Então, tipo assim, todo mundo ali que viu o fantasma, de alguma forma estaria envolvido no cumprimento ou não dessa De juramento e visão. tal, né? Pode crer. Só que o momento que ele aparece ali no quarto é para avisar, somente para isso, para avisar o Hamlet, para relembrar ele, ó, lembra que eu disse, não machuque sua mãe, não mate ela, apenas faça ela olhar para si mesma e sofrer por si mesma. E não tem necessidade da Gertrude saber de nada disso, entende? Porque ela é ali só uma figura meramente passiva daquela ação. Então, assim, se tradicionalmente, na narrativa, eu não entendo, né, assim, narrativa literária a esse ponto, mas se o fantasma, ele aparece só para aqueles que estão aptos a cumprir com a missão que ele propõe, então realmente não faz sentido ele aparecer pra Gertrude, sabe? Uhum, entendi. Bom ponto. Porque assim, tem um juramento e tal, então todo mundo ali tá junto nisso. Depois dessa conversa, que é muito importante com a mãe, que Hamlet tem com a mãe sai para falar com o rei e Hamlet fica encarregado de dar um jeito com o corpo que eu acabou de matar, não é? De Polônia que eu acabou de matar, eu tenho que dar um jeito. Então a rainha fala com o rei para, de certo modo, tentar passar o pano, tentar fazer alguma coisa no crime que Hamlet acabou de cometer. Uma das soluções que eles encontram é enviar Hamlet para a Inglaterra. Eu já vinha planejando essa viagem, a gente sabe bem por cima, mas sabe que eu já vinha planejando essa viagem. Então eles executam, né? Fazem com que Hamlet saia do reino da Dinamarca, porque lá eu estaria muito chamaria muita atenção esse crime, o que poderia acontecer com Hamlet. Então eles saem e nós temos o resto da história continuando na Dinamarca, nas consequências desse crime que Hamlet cometeu. Agora eu tenho que ver quando aparece o filho Laert. E no meio da viagem, Laertes retorna dos estudos, irado porque soube da morte de Polônio. Aí ele tenta acusar o rei da morte de Polônio, mas o rei coloca a culpa em Hamlet. E ele se faz de vítima também, e aí já fica claro que Hamlet foi quem matou Polônio. Eles se encontram de alguma forma lá no funeral da Ofélia. Como a gente já sabe, né? Ofélia morreu, supostamente suicidou-se. E aí diz que é por causa da sua paixão por Hamlet e também somada, né, pela morte do pai. E aí é na cena do funeral que a gente tem um momento grotesco ali, quando ele conversa com... Tudo é estranho naquela cena, né? Desde a conversa com o coveiro até o momento que ele pega o crânio, é de alguém que ele conheceu, até a luta que eles têm dentro da cova, tudo isso aí é muito É estranho. importante ressaltar que Ofélia ela fica, de certo modo, louca com tudo isso que aconteceu, com a morte do pai, também com o que Hamlet vinha fazendo com ela antes, e acaba morrendo. E nisso tudo, Ela se mata. Ela provavelmente estava andando perto do rio e se suicida. Mas eu gostei da palavra que você usou, louca, né? Hamlet volta para a Dinamarca. Ele volta. Ele foi e voltou. Mas, coincidentemente, numa daquelas coisas dramaturgas mesmo, ele está no cemitério e está sendo preparado justamente o funeral, o enterro de Ofélia. E, como o Karen já disse, é uma grande cena, uma cena importantíssima, até icônica, né? Que todo mundo, mesmo que não tenha lido, mas tem essa imagem de Hamlet na cabeça. Em um dos seus outros monólogos, ele com um crânio na mão, onde ele discute sobre a efemeridade da vida. Sim, nessa cena é uma das cenas mais importantes da peça ali, porque tem
um solilóquio. Solilóquio é diferente de colóquio. Colóquio é quando você fala para um público, né, que está passivo. Não é um debate. Você fala para um público, ele está passivo, então é um colóquio. E o solilóquio é quando você fala sozinho, que seria equivalente do monólogo ou fluxo de consciência nos romances. E em meio a isso, ele começa a pensar sobre a vida e a morte, né? Até que ele pega esse crânio de um cara que ele conheceu, né? Conheceu quando era criança, que era o bobo da corte do seu pai, quando ele era um pequeno príncipe e seu pai ainda era um rei imponente. E ele pensa assim, tá? Ele Horácio pensa assim, será que Alexandre ficou assim também? Horácio responde, exatamente assim. Hamlet olha pra ele e fala, ficou podre assim também? E joga a cabeça do bobo da corte no chão, né? Aí bora pensar, não, coisa bonita, o cara tava filosofando sobre a vida e a morte, não sei o que, sobre o suicídio, sobre a inércia. Inclusive aí parece um pouco aquela coisa do homem sob solo que a gente sempre fala, né? Ou até mesmo um pouco parecido com a inércia que o intelecto nos traz, que também aparece em O Sofrimento de Jovem Werner, um pouco. Que é sempre aquela coisa do fazer ou não fazer, ser ou não ser, ação ou não ação, viver ou morrer. E isso está conectado sempre com essa questão de ser intelectual, de saber. É existencialista, é relativista, é pessimista ao mesmo tempo. É um existencialismo antes de haver um existencialismo. É pensar no sentido da vida, no fim de tudo que nós temos. Que aparentemente é contra-cristão. Apesar de Tito impeça que Hamlet é cristão, né? E assim, eu não consigo. A minha leitura foi de que Hamlet era uma pessoa com problemas. Não tem quem me faça acreditar que ele não era louco, não. Ele pode até não ser louco no começo, só que de tanto fingir ser louco, ele se tornou louco. E essa cena, ela é uma coisa assim, totalmente desumanizada. É uma coisa que demonstra exatamente como ele é. E que você pode pensar, não, um louco, um manicômio e tal, tem que ser o cara tá muito doido, babando, vendo coisas. Inclusive ele vê um fantasma, né? A gente tem álibi, mas ele vê um fantasma. Mas ele, um psicopata, vamos lembrar que também é um louco. Ele planeja as coisas, seja por bem, seja por mal, né? Tem uma série muito famosa que é o Dexter, né? Que é um psicopata, que é policial. Ele usa os seus poderes, cara. Ele usa sua natureza maligna, por assim dizer, né? Pra matar bandidos, né? Ele direciona isso pro bem. Então, tomando que o Hamlet também tá fazendo isso por uma boa causa, que é a vingança do seu pai, nada impede dele ser um louco. Não estou dizendo que ele é um psicopata, mas nada importa dele ser uma pessoa minimamente perturbada. Até porque, como a gente viu, a Ofélia ficou louca com a morte do pai, né? E tendo em vista que essa história é cheia de duplos, a gente pode considerar que aconteça também com o Hamlet. Essa mudança, essa chave, deve ter girado também na morte do seu pai. Quando alguém pergunta se ele tá louco, ele fala assim, não, eu tô louco não, eu tô louco de astúcia. Ele quer sempre justificar isso, ele sempre quer relativizar as coisas. Só que a morte de alguém não é relativizável pra ele. São essas incoerências que me deixam um pouco, né, com o pé atrás com Hamlet. E que me faz achar que ele é um personagem extremamente mau. Porque eu sei que toda a peça é tudo muito preto e branco. Aí são muitos nuances, ninguém sabe quem tá certo e quem tá errado. A gente sabe que tem ações erradas, né? Só que o Hamlet realmente é meio perturbador. Ele faz várias coisas. Ele falando com a mãe, falando com a Ofélia, matando o Polônio, pegando o crânio. São muitas coisas que não são aquilo na atuação, não. Aquilo ali só tem aquela cena do crânio, só tem ele e o Horácio. Ou seja, naquele momento, ele deveria estar, já que era com o seu confidente, ele deveria estar o mais confortável possível. E em seu conforto, ele faz aquele tipo de coisa. Ele também é uma pessoa muito egoísta, né? E a gente vê essa obsessão pelo pai dele, né? Talvez ele também tenha uma obsessão pelo lugar do pai como rei. Ele deveria ser o rei. Aquela coisa que o Karen falou dele ser um escândalo, né, pra nobreza e tal, assim, ele não fica confortável com isso, sendo que ele é muito egoísta e gosta de manter as aparências, mas também ele queria ser o rei, né? É normal que ele quisesse ser o rei, já que ele era o filho do rei. E é normal que ele queira vingar o seu pai. Mas, mesmo assim, eu acho que não justifica nada. Por exemplo, eu digo não justifica, não é só porque ele tá cometendo um crime, matando alguém. Não justifica porque ele vai além, ele passa alguns limites. Por exemplo, quando você vê um filme de ação, né? Sei lá, em que o inimigo, o vilão, captura a filha do cara e mata a mulher. Aí o cara vai lá, atrás da filha, salva a filha e mata o vilão no final. Do ponto de vista moral e legal ali, a gente pode ter um crime de homicídio e um pecado
da morte ali, do não matarás, né? Contra o quinto mandamento. Mas o Hamlet parece que ele vai mais além. Ele não vai fazer só isso, ele vai lá, ele mataria o cara, mataria a mulher do cara, a filha também, ele faria o mesmo, sabe? Ele, pra mim, ele não tem escrúpulos. Zé Guilherme tentou defender ele aí, falou que, assim, o ser humano é complexo, concordo também, o ser humano é complexo. Só que ele está muito além dessa complexidade. Não é à toa que a maioria das análises que você encontra aqui são da psicanálise. Não tem outra coisa tentando entender isso aqui, do ponto de vista literário. Até o que Goethe fala, o que o Harold Bloom também fala, também vai muito de encontro com essa visão psicanalítica, mas não porque a psicanálise é a abordagem que vai estar certa, inclusive a psicanálise é bem duvidosa, mas a questão é essa coisa da interpretação psicológica do Hamlet. A gente está tentando aqui uma suspensão de crença muito alta em achar que ele pode não ser louco, porque a gente chega à conclusão, Ofélia é louca, beleza. E por que o Hamlet também não é louco? O estranho, pô, é que em meio às loucuras dele, em meio a essas atitudes totalmente contraintuitivas, totalmente deploráveis às vezes, ele tem alguns picos de sanidade. Quando a gente vai analisar os monólogos dele, muitas vezes tem algumas coisas que fazem sentido. Claro que ele pegar e jogar o crânio, mostrando certo desprezo, algumas coisas assim são realmente muito estranhas, muito que a gente não valoriza. Mas, por exemplo, quando ele fala da efemeridade da vida, de como todos nós, independente se é rei ou se é um plebeu, se é qualquer um, vai chegar a esse estado, vai encontrar a morte. Caramba, isso é um discurso de grande sabedoria. A forma com que acontece realmente não é normal, não é comum, nada disso. Ele pode sim ser um louco, mas em alguns momentos tem muita sabedoria em alguns dos discursos dele. Só que se você, voltando ali ao Homem do Subsolo, se você for pegar a fala do Homem do Subsolo, eu tenho certeza que aquele cara tem um problema. E é muito coerente o que ele tá falando. Faz todo sentido. A gente tem que também pensar, às vezes, assim. É porque a gente tá pensando também como um cara que vai ter problemas, ele não vai falar nada que tenha sentido. Só que pode haver sentido naquilo lá. Inclusive, por mais que você creia em uma religião, por exemplo, sistematizada como o cristianismo, você pode deturpar isso para criar seu próprio modo de pensar. Inclusive, você pode usar o modo de pensar certo, dogmático, para justificar suas coisas, para justificar alguma coisa, suas crenças, no caso. Ele vai lá, pega essa crença e interpreta toda a sua vida a partir disso. Só que tá deturpando. Por mais que ele não deturpe o dogma. Chesterton ele diz que o louco não é aquele cara que perdeu a razão, é aquele que perdeu tudo menos a razão. E é mais ou menos isso que você tá falando. Pois é essa não ação que ele tem é a razão dele se movimentando. Tem até o texto de Ivan Turgenev sobre Don Quixote e Hamlet, que ele vai falar que o Don Quixote ele faz. Ele não tá nem aí, ele vai lá e faz. Se ele acha que é certo, ele vai lá e faz. Numa interpretação da psicanálise, o Don Quixote estaria na psicose, né? Ele acredita que aquilo que ele vê é verdade, sendo que ninguém vê o que ele vê, ele transfere tudo aquilo que ele, seu inconsciente para fora, né, para visões e alucinações, ele é quase esquizofrênico. Mas por outro lado, ele é seguido, né, pelo Sancho Panza, que vive dizendo a ele o que é verdade. O Sancho Panza sabe qual é a realidade, mas mesmo assim ele segue, porque o poder da ação, a fé que o Don Quixote tem, move os outros, move as pessoas ao redor dele. E move ele também, né? É como se o poder de ação do Don Quixote passasse pelas pessoas, né? Como se contagiasse as pessoas. Já o Hamlet, ele é uma pessoa muito metida consigo mesmo, né? Ela é muito, por falar cismado, né? Uma pessoa cismada está em si mesmo. E ele é muito nisso, né? Ele pensa muito em si. Quando ele fala com os outros, é só pra si. Ele é egoísta. Ele pouco liga pra vida dos outros. Então, eu acredito que essa loucura do Hamlet só seja diferente da loucura do Don Quixote. Elas são extremamente diferentes. Extremamente diferentes é que um está extremo e outro no outro. Nesse sentido mesmo que eu quis usar o extremo aí. E que se eu tivesse a opção, eu seguiria um Don Quixote e não um Hamlet. Se eu tivesse a opção, eu seria amigo do Don Quixote e não do Hamlet. Eu acho que um bom ponto para a gente comentar também é que as consequências, por exemplo, pegando esse comparativo entre Don Quixote e Hamlet, é que as consequências do ato do Don Quixote, eles voltam inteiramente para ele mesmo, enquanto que o ato do Hamlet, ele tem um impacto social muito grande. O próprio final da peça já mostra o quanto que todos os atos deles foram irresponsáveis. Enquanto que o Don Quixote, por exemplo, sempre que ele tem alguma façanha, por exemplo, toda a situação volta para ele, né? Então ele sempre acaba numa situação em que ele apanha, que ele sofre algum tipo de violência, enfim. Mas no Hamlet, não.
No Hamlet a gente tem as consequências do ato dele, causando uma reverberação social muito grande, enquanto que o Don Quixote não. Então tem essa comparação também, né? O Hamlet ele faz algo que impacta inteiramente toda a família dele, ou todo o reino dele no final, né? Enquanto que o Don Quixote não. O Hamlet não se matar e jogar a culpa pros outros foi muito mais fácil pra ele. Pois ele poderia até dizer, não, é porque eu acredito em Deus e Deus não vai, né? Não vai dar o céu, não pode ser enterrado num cemitério católico, até que tem esse diálogo depois, né? Não que Hamlet esteja inteiramente a par desse diálogo, mas com certeza já está imaginado isso, né? Se foi dito na peça é porque alguma coisa significa, né? Então, ele sabe que ele não vai ter a graça, ele não vai ter a salvação, por assim dizer. Mas ele também não aguentar a responsabilidade sozinho. Ele prefere criar ações que joga, tipo assim, ó, vou falar aqui, ó. Eu vou falar aqui com minha mãe aqui, até ela lembrar aqui, ó. Vou jogar tudo na cara dela aqui, até ela aguentar aqui, ó. Tô com vontade de matar ela. Ele prefere isso, ele prefere que todo mundo morra ao redor dele do que aguentar a responsabilidade. Eu falei isso sobre o Jovem Werder. O Jovem Werder sempre deslocava o amor dele e as suas afetações pra outro objeto. Nunca pra ele mesmo. Ele nunca era responsável por isso. Ele colocou numa menina no começo da história, a menina se matou. Aí ele colocou na segunda menina da história, né? Quem ouviu vai saber. E vai lá e não é correspondido e tem um final que tem um final. Isso faz um link muito massa porque eu tava falando do existencialismo, né? E um dos conceitos do existencialismo é esse, né? Da responsabilidade. Kierkegaard, o pai do existencialismo, ele vai falar sobre isso, sobre a responsabilidade, sobre como o sofrimento humano vem da falta de responsabilidade. E a gente vê o Hamlet alguém que não toma pra si a responsabilidade. Ele tá sempre hesitando. É claro que, mais uma vez, ele tem bons motivos pra estar fazendo isso. Só que eu não acho suficiente. Seja porque ele tá rezando ali na hora, enfim. Não, qual é o bom motivo, pô? Você escutar um fantasma e matar seu tio, isso é um bom motivo. Mas eu ainda tento comprovar, né? Com a peça. É, ele ainda faz um cenário, pô. Ele ainda faz um cenário para que. É como se ele estivesse tentando jogar xadrez ali, entendeu? Só que nada pede que ele seja estratégico a esse ponto. Pois é. E se ele chegasse assim e mandasse a real assim, tá ligado? Pra mãe dele só. Pô, muito mais simples. Muito mais simples. Chegava pra mãe e falava, ó, eu vi o fantasma lá, ele falou isso aqui, é verdade ou não é? Bem mais simples. Meu ponto é que Hamlet não é flor que se cheire. Mas eu não acho que a cena da caveira tem nada demais, não, como vocês falaram aí, sério mesmo. Pra mim tem. O Você cara. você ia fazer carinho no crânio, é? Ia beijar o crânio, ai que saudade. Pô, faço É um tudo pedaço isso, de pô. osso, É um cara. Eu não. Tinha crânio. um monte Caralho! lá na Terra. Tinha um monte de É como osso. se fosse uma pedra, pô. Não tem mais nada Mano, ali, pô. meu Deus. Porque você nunca viu um crânio no meio da Terra. Isso parece estranho, né? Porque ele Não, tava se conversando com um fosse, coveiro. se fosse um crânio no meio da terra, beleza. Só que é um crânio de alguém que ele conhecia. A minha questão é esse. E ele joga, ele fala assim, dá Detalhe pose e da tá jogando Terra. assim. Meu irmão, é um crânio. Não é mais a pessoa que ele conhecia, é um crânio, Tá. entendeu? Então aí, ó, E é a visão que desumanização ele do tem da personagem. morte, né? O tempo todo ele tá Desumanização. falando. Todo mundo vai ser pó. Quando ele mata o Polônio, ele fala: Pronto, a única coisa que eu fiz foi mandar ele pra terra de onde ele veio. É muito Pô. naturalista, assim, a ideia. Não tem romances. Ao mesmo tempo tem e não tem, né? Tá vendo? É isso que eu quero saber. Não, Se tem romance, por que tá lá? Eu não sei, cara. eu não sei agir ou não agir. Ei, Não mas é na verdade viver ou o morrer. seu não ser, o seu não ser não tá nessa cena, né? Não Tá em tá, não outra. tá. Não, não. Tá lá atrás. Não é outro. Mas essa cena também tem uma coisa sobre o ser ou não ser, que não, ele não fala ser ou não ser, mas ele fala sobre o intelecto e na inércia, e sobre como a vida é ação e a morte é inércia. Então tem essa conexão E sim, tipo aí. Que seria melhor Uma lutar ou porra melhor coisa morrer? que ele fala que, tipo assim, só essa frase do diálogo dele já tinha resolvido a peça toda. Mas sobre a responsabilidade, ó, que você tava falando antes, eu acho que não necessariamente ele quis fugir da responsabilidade. Porque a responsabilidade era só dele, somente dele, desde o começo da peça. Ele era a pessoa posta pra vingar o pai. Ele até falou, maldita Sina, maldito por que que eu vim na vida justamente nesse tempo que é tão conturbado e por que que sou eu a pessoa pra vingar o rei? Então ele reconhecia a responsabilidade. Agora ele consumá-la ou não é outra história, entende? Assim, aceitar a responsabilidade tudo bem. Agora, a peça toda foi sobre matar ou não matar. Aí pra mim que tá a pergunta principal é por que não matar? E assim, quer dizer, é exatamente isso assim, aquilo que a gente falou antes. Se tivesse aí um peso moral na decisão dele, seria mais fácil a gente julgar. Assim, porque ele não quer ir pro inferno por ter matado, ele se importa com o rei de alguma forma. Mas a gente não vê uma razão clara pra ele não consumar essa ação, sabe? É sempre um peso entre a covardia e covardia. Parece que é a covardia dos dois lados. Não tem uma Uhum. justificativa plausível pra ele É. matar o cara. Pra mim, esse é o Às maior vezes até, problema.
Às vezes parece que ele não tem escrúpulos, ao meu ver. Mas aí, Karen, só pra gente formular, não precisa nem botar isso aí. Mas, tipo assim, quando eu penso na responsabilidade, eu também penso assim: às vezes a gente sabe que a responsabilidade é nossa, só que isso é negar. Tipo, ficar em dúvida é também negar. Você pode pensar, porque eu tenho que nascer nesse mundo assim tão ruim, capitalista, não sei o quê, que eu sou pobre e sei lá, e só eu tenho que escolher isso aqui, sendo que é uma coisa que nem eu escolhi, eu tenho que escolher isso aqui. Isso é tentar fugir da responsabilidade, de certo modo. E assim, e também eu tô pensando naquela coisa das ações que ele vai realizar vão reverberar em outras pessoas, como o Hector trouxe aí. Também Sim. penso nisso, da responsabilidade. Tipo, não é negar a responsabilidade como ela não existisse, ele sabe que existe. Ele quer negar fazer, né? Escolher, né? Porque a angústia está na escolha. A angústia é saber que se você for para um lado, 1000 oportunidades foram perdidas. Ou seja, existem duas realidades a partir da escolha dele. Ou ele se matava e pronto, ninguém sabia mais dessa história. Ou ele vai lá e fazia. E ele fez, né? E ele Querendo ou fez. não, ele fez. E por isso que é tão estranho ler, porque é um descompasso enorme. O tempo todo é algo descompassado. Ele faz tudo na hora errada, faz o que é errado. Mas assim, aquele último instante, ele consumou a vingança. É até interessante a gente pensar que ele só consumou a vingança quando ele já tava morrendo, né? Não Sim, tipo, sei. É muito doido, assim, porque ele precisou morrer. Ele tava em processo de morte pra poder matar, pra poder consumar aquilo que ele tinha que fazer. é porque ele não tem mais o que perder, né, também. Se há uma ponta de heroísmo, tá aí. Assim, porque é até estranho a gente olhar pro Hamlet assim com essa visão, porque a tendência é achar que ele é o herói, né? Mas se há um pouquinho de heroísmo, deve estar aí nesse momento. Ele tá morrendo e faz o que ele tinha que fazer, à beira da morte. Mas assim, é realmente pra mim é um heroísmo mesmo. Ele se supera nessa Uhum. cena. Ele supera o ser ou não ser, ele supera a indecisão, ele vai lá e faz finalmente. Agora, que custo Mesmo isso? que custe a vida, né? É, Não só dele, mas de tudo. exatamente. Outra, por isso que é uma tragédia, né? Porque apesar de ter um pouquinho de heroísmo aí, a tragédia não tá não só no quase genocídio que acontece ali, todo mundo morre, é um desastre, é um caos, mas também no próprio fato da Dinamarca inteira ter sido tomada por Fortinbras e o Exatamente. próprio rei Hamlet ter sido traído ali naquele momento, porque querendo ou não, o rei Hamlet, morreu por causa dessa batalha, para evitar que o Fortinbras tomasse o trono, né? O Fortinbras era um filho também, aí outro duplo aí. O rei Fortinbras e o filho Fortinbras, né? Aí foi tudo em vão, foi absolutamente tudo em vão. Não só a morte das pessoas, mas a luta toda, a mensagem do fantasma, foi tudo, porque voltou para as mãos da Noruega e pronto. E é nesse duelo final, né, que as coisas vão se acertar, que essa tragédia vai se concretizar, né? A gente pulou algumas partes, né? Mas, como já foi dito no início do podcast, pressupomos que o ouvinte leu. E a gente aqui optou por discutir mais sobre o finalzinho, né? O final é aquela cena que a gente já sabe, que vai ter um duelo entre o Laertes e o Hamlet. O Laertes envenena a ponta da espada por recomendação do rei Cláudio. Eles lutam. O Laertes fere o Hamlet mata o Laertes. Eles pedem perdão um ao outro ali no final, né? Que é uma cena também muito estranha. Talvez o Hamlet saiba que estava morrendo e fez isso. E é o momento também que o Hamlet consegue matar, finalmente, o rei Cláudio e concretizar a vingança de seu pai. E nesse embalo, até a rainha morre e Isso. estando no meio do fogo cruzado, né? Porque o plano inicial do rei e o Laerte era envenenar a bebida e dar a Hamlet. E ela acaba bebendo da bebida e tragicamente também morrendo. Que o cara tava falando ontem que não faz sentido nenhum. Que a mulher foi tomar vinho no meio da luta lá, pô. Acho que é pior o cara beber vinho no meio da luta. Pois é, o cara Não, que tá mas lutando, né? eu não sei que bebida que era. Devia ser um Parecia só Gatoradezinho, né? água. É, Pra refrescar. Devia ser um Gatoradezinho, um Mas foi isotônico. bizarro, gente. Poderia ter um jeito melhor da rainha morrer. Isso aí foi. Pareceu uma invenção dele, assim, sabe? Ah, não tem ideia pra que morte que eu vou dar pra ela, então vai ser isso aqui. se ela pulasse no meio assim, né? Seria mais trágico. Não, mas aí Pois ia ficar é, novela mexicana. Oxi, Romeu e Julieta é isso, pô. Falando nisso, tá falando coisa da tragédia, né? De que agora vou parar de implicar um pouco com Hamlet. Pra mim ele é louco, acabou. Mas assim, mas pensando agora na estrutura de tragédia, o Hamlet ele teria que fazer coisas erradas narrativamente, porque nenhuma tragédia existe um heróizinho assim, sabe? Que ele é totalmente inocente. É claro que relativamente dentro da história, alguns personagens são mais fracos e a gente pode vê-los como inocentes. Por exemplo, Romeu e Julieta. Eles são mais fracos, eles não têm um poder que os pais deles têm, né? Um poder hierárquico. Só que eles fazem muitas besteiras durante a peça que levam ao fim. Assim, não é uma coisa de um vacilozinho só.
São vários acontecimentos que vai levando pra isso. Inclusive, o próprio personagem que morre contribuiu pra sua morte. Normalmente é assim nas tragédias. Ah, é. Às vezes quando eu fico pensando assim, que Shakespeare era um cara bem popular, né? Tipo assim, ele era como uma pessoa que escreve novelas. Ele escrevia muito pro entretenimento. Talvez ele nem pensou tanto assim, sabe? Às vezes ele colocou tanta complexidade assim, só pra fazer gente besta mesmo, que Só pra assim é pensar, só né? isso mesmo. Easter eggs do É. É, Shakespeare. só pra enfeitar. Até porque ele não inventava nada, né? Ele pegava histórias que já fazia parte da narrativa popular ali, histórias da Dinamarca, contos escandinavos, enfim. Ele só fazia enfeitar, deixar mais complexo, mais complicado, e acho que ele conseguiu aqui, com certeza. Isso aí lembra um pouco do nosso episódio sobre contos de fadas, né? É. Você pegar o que a gente fala sobre aqueles contos que não necessariamente foram inventados, né? Eles eram muito mais da cultura popular, da tradição oral. Querendo ou não, eles extraíam ali alguma moral que era passada de geração em geração. E a história do Hamlet também não é muito diferente, né? Se a gente pegar não essa ideia do filho, do rei, que foi atrás de uma vingança e tal, mas tem muitos aspectos aí, seja em relação ao reino, seja em relação a relações familiares, que a gente pode estar extraindo alguma moral, né? E seja um fato da gente estar levando de geração em geração, ou como leitor, extrair isso para pegar algum tipo de conhecimento, algum aprendizado, né? Pois é, né? Tipo Pode ser. assim, eu falo de Romeu e Julieta e tem aquela coisa do Romeu e Julieta, a frase bem famosa, que é prazeres violentos têm finais violentos, né? Tem uma moralzinha da história, né? Mas Hamlet eu acho um pouquinho difícil, né? Assim, É são a várias moral da coisas. história de Hamlet. Pois é. Não pense muito. Mas tem isso também, aquela coisa da nação, né? Mas eu fico muito pensando naquela coisa do simbólico, né? Às vezes nós temos, individualmente mesmo, coisas em nossas mentes, né, em nossa cabeça, que não estão tão bem definidas e bem elaboradas. Por isso que é comum que as pessoas façam terapia, por exemplo, ou escrevam. Não estou comparando escrever com terapia. Mas perceba que quando você tem uma ideia, né? Pode ser qualquer coisa, escrever um livro, uma história, um artigo, um ensaio, sendo que você tem uma ideia, a ideia não está tão elaborada assim, sabe? E você tem que elaborar essa ideia escrevendo, riscando, vindo e voltando. Mas aí você tem que elaborar esse pensamento. Às vezes me parece que o poder simbólico, assim, a grosso modo, que tem Hamlet, ele é tão grande que não tem como elaborar em pequenas porções de moral, sabe? A obra como um todo tem seu significado e nós temos que aprender esse significado. Não é à toa que estamos aqui discutindo aqui há mais de 1 hora, 2 horas eu acho. E aí não é à toa que a gente está discutindo esse tempo todo, né? A gente está aqui juntos tentando reformular isso e tentar entender. A gente tem que entender essa formação simbólica aí. E uma coisa que eu também estava pensando ultimamente era de que quando Hamlet escreveu essa história, né, 1590 e pouco, 1600, a história se passa 500 anos antes, né? Hamlet estava contando a história que se passava 500 anos antes do seu povo que estava lendo. E a discussão aqui nem vai tanto com o caminho da história do Hamlet, mas eu estava pensando como hoje em dia a gente pouco dá valor às histórias do passado, né? Todas as nossas interpretações, nossas novas produções, seja televisivas, de séries, filmes, livros novos que lançam hoje em dia, né? Todas elas se voltam muito para o presente e a gente esquece muito do passado. Às vezes a gente esquece que no passado existem referências boas. A gente consegue construir novas referências com o que já foi escrito. Inclusive até mesmo referências, até escrever coisas que se passam nos dias de hoje, baseado no passado, né? E Hamlet estava fazendo isso. Hamlet escreveu uma história que se passava 500 anos antes, 500 anos antes. Pensa aí, meu Deus. E parece que hoje em dia, como se nossa sociedade fosse tomada pelo espírito de Hamlet, né, bem moderna, cética, egoísta, parece um salto lógico, mas tem um sentido aí. A gente pensa muito no hoje em dia, né? Pensa muito em nós mesmos, no nosso tempo. Então o máximo que a gente consegue produzir uma série é tipo assim, os anos 80, massa, tá ligado? É verdade. A tradição tá aí cheia de coisa. Shakespeare, querendo ou não, ele fez isso, né, que você sugere. Não necessariamente reproduzir exatamente a mesma coisa que se contava há 500 anos, mas ele pegou uma história que fazia parte da narrativa popular, que era a história de Hamlet, e ele seguiu o mesmo princípio, só que incorporou, né? Talvez até adicionando coisas do tempo dele, por que não? Sim, isso é muito massa. Eu tô bem quase, assim, eu tava propensa a pensar que ele era louco mesmo. Até
ia comentar isso antes, mas quando eu li a peça, uma vez assim, pela primeira vez, eu não, não tinha entendido muito bem que ele ia se fingir de louco, sabe? Isso não Sim. ficou muito claro. Aquele discurso ali, pra mim foi só uma referência, talvez eu tenha que agir diferente, mas depois, quando ele começou a agir realmente, eu entendi que ele tava meio doido mesmo, saído da linha. Mas assim, eu só não consigo confirmar se que ele é louco mesmo num sentido moderno da palavra, alguém que iria para um hospício, por exemplo, né? Ou alguém com algum transtorno, porque eu vejo ele muito mais humano do que louco, necessariamente. Eu olho, por exemplo, para a história de Hamlet, que foi a inspiração para o Hamlet. O Hamlet tinha o mesmo roteiro, o mesmo enredo, a mesma coisa. Ele ouviu o fantasma, ele tinha um rei que era para ser vingado, só que ele foi lá e fez. Pronto, acabou a história. Ele fez de uma maneira bem cruel, aliás, botando fogo nas coisas. Mas o que Shakespeare fez foi pegar o personagem e deixar muito mais humano do que um heróizinho que agiria e pronto e acabou. Assim, não querendo relativizar tudo, mas se a gente tiver um modelo assim e falar, pronto, esse modelo aqui ele vai seguir todas as regras de conduta morais perfeitas, ele vai ser um herói, vai ser cristão, ele vai ter escrúpulos, muitos escrúpulos. Então, tudo que sair desse modelo vai ter algum problema, certo? Mas quando eu olho para um personagem desse, caramba, ele é humano, completamente indeciso, completamente sem estrutura nenhuma, não sabe o que fazer da vida, mas não que faça isso dele um doido, sabe? Mas alguém normal, com seus problemas, com seus avisos problemas, mas problemas que todo mundo tem, que talvez eu tenha um pouco disso, você também tem um pouco disso, sabe? E ele como personagem seria só uma expressão resumida, uma expressão sintética, né, digamos assim, de tudo isso que a gente tem. Mas não que seja um problema, mas uma representação, talvez, da humanidade em si, dessa indecisão, dessa inconstância. Então não é um cara que eu acharia que deveria ir para um hospício, alguma coisa assim, que ele tem problemas exatos. Alguém muito diferente de mim, sabe? Não. Humano demasiado. Tá vendo? Humano demasiado humano. Por relativismo mesmo. Não tem como correr, não. Mas aí, Mas, pois é. como a gente finaliza isso aqui? Só Deus sabe, né, que eu vou cortar isso Boa aqui. pergunta, boa pergunta. Silêncio Não, é o que fantástico. resta. Pois é. Silêncio é o que resta. A única coisa que eu acho engraçada é que Joelson vê redenção em todo mundo, mas em Hamlet é o cético completo. Mas beleza. Porque não tem nada que me diga que ele vai ter redenção, pô. Isso aí também não importa muito, né? Não, mas Isso é importante pra história também. Ele vai ser salvo ou não. Sei Mas é que porque ele não tem matou um escrúpulo bocado nenhum, de- pô. Né? Foda-se, você tá nem aí pra isso, pô. A última coisa que ele foi falar. A última coisa que ele falou foi amém. Não foi, pô. Ele falou assim, silêncio é o que resta. O resto não, é mas silêncio. O resto é na, silêncio, na foda-se. frase anterior eu disse: Como homem és, entrega-me essa taça, entrega-me por Deus, larga, desejo, ó Deus, que não me odeie, Horácio, caso continuem confusas essas coisas. Se algum dia em teu peito me abrigaste, priva-te por um tempo da aventura e respira cansado por mais um pouco neste mundo tão duro, para a todos contares minha história. Realmente, Interessante Você que entendeu o que é isso ele aí? Eu entendi e precisou. falou assim, ei, se mata não, que eu quero que você conte minha história. O resto é silêncio, morre. Sim. Isso é É isso importante que eu pra entendi. caramba. é, Ele precisava de alguém pra contar a história dele porque ele mesmo não conseguiu fazer isso. Ele passou a vida tentando e não conseguiu. é verdade. Tipo, pra mim Era também não tem. egoísta. Queria ser pintado como o herói que vingou o É, pai, mesmo que isso tenha Mas custado tudo que estava ao redor. isso. Mas não necessariamente que contasse a história dele como o herói. Porque Horácio estava por dentro de tudo. O importante é que ele contasse uma história, uma narrativa que fosse consistente o suficiente para dar algum tipo de existência válida ao Hamlet, coisa que ele não encontrou durante a vida, sabe? Como se ele tivesse designado a Horácio que fizesse isso por ele. Ninguém fala de Horácio, né? Falamos O um cara pouco, foi mas... o mais são de tudo. Pois é. E não vale ressaltar que o nome original da história é A Trágica História de Hamlet, o Príncipe da Dinamarca. pois é, tá vendo? Tem até título de. Tipo aquela coisa que os caras escreveu por encomenda, tá ligado? A Trágica História de Hamlet. Eu ainda acho que Shakespeare estaria rindo da nossa cara nesse momento. Shakespeare nem existiu, pô.
O ceticismo de Hamlet hostiliza a mentira de modo irreconciliável e, dessa maneira, torna-se um dos principais defensores dessa verdade, da qual ele não se dispõe a crer plenamente. Mas na negação, como no fogo, há uma força destruidora, e como reter essa força além das fronteiras, como assinalar a área a que ela se deve ater, quando aquilo que ela deve destruir e aquilo que ela deve poupar estão, muitas vezes, presos e ligados de forma indissolúvel. Nesse ponto, nos parece o aspecto trágico da vida humana, tantas vezes notado. Para agir é preciso vontade, para agir é preciso pensamento. Mas pensamento e vontade se separam e, a cada dia, separam-se ainda mais. E esse foi mais um episódio do Caminho de Guermantes. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio e da discussão acerca do Hamlet e sua natureza complexa. Esperamos vocês na próxima semana com mais um tema ou mais um livro e muito mais literatura.